Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, não me conhece, eu convido você a fazer a sua inscrição, acionar o sininho das notificações e também deixar o seu like aí, assistir o vídeo até o final, né, para você conhecer meu conteúdo e também deixar o like aí se você gostar do vídeo, para nos ajudar e fortalecer o nosso canal. Que você também possa compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com a sua família, irmãos da igreja, enfim, né? Você possa enviar esse vídeo e compartilhar para todos aqueles que amam a palavra de Deus. Você que já é inscrito também em meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Hoje nós vamos para mais uma aula da EBD, né? A Escola Dominical. Estamos estudando na classe dos adultos os valores do reino de Deus. Está uma bênção esse trimestre, porque está sendo um trimestre muito prático, né? De lições muito práticas para a nossa vida. E hoje nós vamos para a lição de número 9, que vai ser estudada em classe no dia 29 de maio de 2022. O título da nossa lição é Orando e Jejuando como Jesus ensinou. O texto áureo está em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, que diz: Disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A verdade prática, a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. É muito importante também que você faça a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, ela é importantíssima para o entendimento da lição. Está em Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o 18. É só dar uma seguradinha no vídeo, efetuar a leitura e logo após, né, dar continuidade na aula, ok? Então vamos lá também para uma visão geral da lição, né? A lição ela tem 3 pontos, como de costume. A oração é um diálogo com o Pai. Nós vamos ver aqui o que é a oração, né? Nós vemos que a oração não é uma reza, né? Porque a reza, geralmente, com todo respeito, né, aos católicos, a reza ela é algo mecânico, né? Digamos assim, repetitivo, e não é um diálogo. A oração é um diálogo com Deus. No ponto 2, nós vamos ver a oração que Jesus ensinou, né? Vamos ver que tipo de oração Jesus nos ensinou. E para encerrar, o ponto 3, nós vamos estar vendo oração e jejum, que são 2 disciplinas da vida cristã, e vamos ver como que Jesus nos ensinou também na questão do jejum e da oração. Então vamos para o primeiro ponto. Primeiro ponto aqui, a oração é um diálogo com o Pai. Então, como eu já disse, a oração ela é um diálogo. É você falar com Deus e Deus falar com você. Por isso que o evangélico, o cristão evangélico, ele não reza. Por quê? Porque a reza, como eu já disse com todo respeito aos católicos, a reza ela é algo mecânico, algo repetitivo, né? Imagine você, se você chegar todo dia para sua esposa
e falar a mesma coisa, de manhã, durante o dia, à tarde, à noite, no outro dia, sempre a mesma coisa, né? É algo um pouco estranho, porque isso não é uma conversa, é algo repetitivo. A oração não, ela é um diálogo da alma com Deus. É você falar com Deus, dialogar com Deus. Isto é oração. E a oração, ela pode ser feita de diversas formas, né? Em forma de confissão. Você pode ler 1 Reis 8:47, Neemias 1:6, Daniel 9, do 3 ao 15. Está tudo aí na sua revista. Ela pode também ser feita em adoração, pode ser uma oração de comunhão, né? Gênesis 18:33 retrata muito bem ali, né? Quando Abraão foi dialogar com Deus, retrata bem o que é a oração. Ele foi dialogar com Deus e Deus falava com ele e ele falava com Deus. Isso é oração, é um diálogo. E também há uma maneira muito bonita de se orar, que é orar com ação de graças. Isso é muito importante, orar com ação de graças. Então, nós precisamos entender que a oração, em primeiro lugar, a prioridade da oração é buscar a glorificação do Pai. Você vê isso em Mateus capítulo 6, está na sua leitura aí, em classe, versículo 9. E, portanto, vós orareis assim: e Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, a prioridade nas nossas orações deve ser a glorificação do Pai. Então, é muito importante levar em consideração a oração modelo, né, chamada de oração do Pai Nosso. A oração modelo, por quê? Porque ela inicia glorificando o nome de Deus. E geralmente nós já iniciamos a oração já fazendo um pedido a Deus. A gente, ou enjoelhado ou em pé, né, que seja, nós já começamos: Pai, me dá isso, Pai, me dá aquilo, Pai, me dá aquilo outro, Pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas quando você iniciar a oração, inicie glorificando primeiramente o nome de Deus. Bom, subtópico 2 aí diz: e como os homens de Deus viam a oração. Como que era vista a oração, né? Tem alguns aspectos aqui. Primeiramente, a Bíblia, ela traz a oração como uma ordem, né? Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: orai sem cessar. Lucas 18:1, Jesus conta uma parábola, né, do dever. Olha o que o texto diz: dever de orar sempre. Vamos conferir aqui, né, na Bíblia, Lucas capítulo 18. Ele vai contar aquela parábola chamada de parábola do juiz iníquo, né? Lucas 18. Ele vai dizer assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever, olha aí a palavra dever, de orar sempre e nunca desfalecer. Então, a oração, ela é primeiramente vista na Bíblia como uma ordem, né? Esdras, ele viu a oração no seu tempo, né, na época do rei Artaxerxes. Ele viu a oração como mais poderosa do que o exército do rei Artaxerxes. Então, Esdras viu que a oração, ela tem mais poder do que um exército. Uma igreja que ora, ela é mais firme
e tem ação mais eficaz porque ela está em oração. O Senhor Jesus, olha que coisa interessante, agora o exemplo, o maior exemplo, né? Jesus considerou a oração mais importante do que o próprio sono e do que o próprio alimento. Daí você vê a importância da oração. Jesus considerou mais importante do que o alimento e o sono. Você pode conferir Mateus 4:2, Lucas 6:2, Marcos 1:35. Você pode dar uma paradinha no vídeo e conferir na sua Bíblia o que Jesus disse. Então, esse segundo ponto aí, como é que os homens de Deus viam a oração? Agora nós vamos ver no ponto 3, subtópico 3, a maneira de orar, né? Então tem aqui vários requisitos, várias perguntas, né? A quem a oração deve ser dirigida? Logicamente a Deus, em nome de Jesus. E aqui é muito importante fazermos uma observação que é muito bom sempre orar usando o nome de Jesus, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, né? Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos fará. Lógico que há um contexto nisso, né? João, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 14, ele diz que tudo que pedirmos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Então, segundo a vontade dEle. Então, o tudo que Jesus falou é tudo segundo a vontade de Deus. Mas o que eu quero frisar aqui é que a oração, ela deve ser feita em nome de Jesus. Então, nós oramos a Deus, nos dirigimos a Deus em nome de Jesus. Na letra B, a postura do corpo na oração. Não há uma regra para a postura do corpo na oração, tá? O mais aconselhável é a oração de joelhos, né? Enjoelhado. Por quê? É uma posição que remonta reverência, submissão, humilhação diante de Deus. Mas você pode orar em pé, você pode orar deitado, às vezes você está enfermo, não consegue levantar da cama, está no hospital, você pode orar deitado, pode orar no ônibus, no carro, orar sentado. Não há uma regra para a oração, tá bom? O horário da oração, né? Qual o horário que nós devemos orar? É recomendável, altamente recomendável, termos um horário, um devocional, um horário para orar. Estabelecer um horário do dia, de manhã, das 7 às 8, das 8 às 9, ou na parte da tarde, ou na parte da noite. O ideal é estabelecer um horário para a oração. Os judeus, eles tinham o costume de orar 3 vezes ao dia. Né? Você pode ver isso no Salmo 55, verso 17, Daniel 6:10, Atos 3:1, quando Pedro e João, né, Atos 3 ali, que tem aquele coxo à beira da porta do templo, né, chamada Formosa, eles estão indo para a oração às 3 horas da tarde. Então, não há um horário específico hoje, né, na Nova Aliança, mas você pode estabelecer um horário fixo para você orar. O importante é orar. E quanto mais orar, melhor. Letra D, o lugar da oração, né? Jesus, ele nos ensinou também a orar secretamente. Mateus 6:6, ele vai dizer, né? Quando você orar, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Então é muito bom ter esse momento secreto com Deus. Marcos 1:35, você vai ver também esta prática de orar secretamente, tá bom? Só que a Bíblia diz que nós devemos orar também em todo lugar. No 1 Timóteo, capítulo 2,
versículo 8. Nós devemos orar em todo lugar. Então, se você tiver a oportunidade de orar em um lugar secreto, no seu quarto, no seu escritório, seja onde for, amém, glória a Deus por isso. Mas não é só assim, só nesses lugares que nós devemos orar. Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, verso 8, que nós devemos orar em todo lugar e em todo tempo. Então isso é muito importante. Então terminamos aqui esse primeiro ponto, tá? Primeiro ponto aqui. A oração é um diálogo com Deus. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, deixa aqui nos comentários e nós vamos interagir com você. Ponto 2, a oração que Jesus ensinou. Qual é a oração que Jesus ensinou? Jesus não condenou a oração em público. Primeira observação, subtópico 1 aí desse segundo ponto. Apesar de Jesus mandar entrar no quarto, orar secretamente, ele não está condenando a oração em público, tá? Ele não está condenando. Quando você lê o versículo 5 do capítulo 6, da sua leitura aí em classe, Jesus diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem a orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, o que Jesus está condenando aqui? Não é a oração em público, é a oração para ser visto. Isso que Jesus está condenando. Quando vocês orarem, não queira orar para se aparecer, como os religiosos faziam naquela época. Tá bom? É isso que Jesus está condenando. Então você pode orar, um exemplo, a Assembleia de Deus, né, da qual eu pertenço, tem o costume de fazer cultos evangelísticos ao ar livre. Então você pode orar ali na rua, ao microfone ou sem microfone. Jesus não está condenando isso, ele está condenando o ato de se aparecer, orar para se aparecer. No subtópico 2, Jesus quer que sejamos discretos, é onde ele diz o capítulo 6, verso 6 de Mateus. Entra no teu aposento. Isso fala de discrição, né? De humildade, para não querer se aparecer, né? Para dizer que ora bastante, que ora muito. Até vou fazer uma observação aqui. Toma cuidado com estes irmãos e irmãs, com todo respeito, que ficam se gabando do tempo de oração. Né? Eu oro tantas vezes por dia. Esse mês eu orei tantas horas. Este mês, hoje eu passei o dia em oração. E fica tocando trombeta diante de si. Toma cuidado, porque isso é, na verdade, né, hipocrisia. Você não precisa ficar, né, tocando trombeta do quanto você ora. A Bíblia diz que nós devemos orar secretamente. Logicamente, não está condenando a oração em público, como eu já disse, retomando aqui, mas Jesus está ensinando a discrição, né? A humildade de não querer se aparecer. E o ponto 3 aí, não useis de vãs repetições. Isso é importante, como eu já disse no começo da aula, né? A oração, ela é um diálogo com Deus. Então, ela não deve ser algo mecânico, algo decorado, né? Algo sem sentido, né? Então, por isso, nós não rezamos. Volto a dizer, com todo respeito aos católicos, nós não rezamos porque a reza é algo metrificado, né? Algo mecânico, é algo que não tem o sentido de diálogo, né? Como eu já disse, imagine você todos os dias falando com uma pessoa a mesma coisa. Isso não é diálogo,
né? O diálogo é uma conversa. Por isso que a oração, eu gostei de uma definição aqui no começo, lá no primeiro ponto, que a oração é o diálogo da alma com Deus. Isso ficou muito bom, né? Meus parabéns, pastor Osiel, por esse texto, por esse termo. A oração é o diálogo da alma com Deus. Então, Jesus disse: não, quando vocês orarem, não usem de vãs repetições. É como fazem as outras pessoas, que eles pensem que por muito orarem serão respondidos. E não é assim, né? Oração não é isso. Oração é diálogo com Deus. Ok? Terminamos mais um ponto aqui, ponto 2, a oração que Jesus ensinou. Jesus não condenou a oração em público, tá? Quando ele manda entrar no quarto para orar, no aposento, ele não está condenando. Ele nos ensinou que a nossa oração, na oração nós temos que ter discrição, temos que ser discretos e não é conveniente usar de vãs repetições. Foi isso que nós aprendemos aqui nesse segundo ponto. Se você tem alguma pergunta aqui, algum comentário, deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. Então vamos para o ponto 3, oração e jejum. Duas coisas, né? Uma combinação, como diz o subtópico 1 aí, uma combinação perfeita. Então é muito importante nós entendermos que o jejum, ele faz parte. Uma vez eu li num livro, eu não me lembro qual agora, mas dizia que a oração, que o jejum é a oração sem palavras. Então é muito importante e é mais recomendável nós orarmos, nós jejuarmos enquanto estamos orando. Então, essa é uma opinião minha, né? Logicamente, mas talvez seja melhor você tirar um período mais curto de jejum, mas nesse período você está orando também. Não é que você não possa jejuar no serviço, fazendo os afazeres de casa, andando na rua, né? Só não pode tocar trombeta, como Jesus ensinou. Mas você pode jejuar. Mas talvez seria mais aconselhável você orar, né, jejuar em oração, estando em oração. Tire um período aí do dia, talvez você não tenha disponibilidade de horas para orar muito, então tire um período de oração junto com jejum, porque é uma combinação perfeita. Tá bom? Subtópico 2. O aspecto bíblico sobre o jejum. Então, o jejum, ele tem algumas características e digamos assim, alguns objetivos, né? Ele serve como um ato de humilhação, tá? Você pode ler Daniel 9:18, Jonas 3:5, que os homens e as mulheres bíblicas da Bíblia, eles tinham o costume de jejuar em ato de humilhação diante de Deus. Também como um ato de lamentação, tá? Ou por um mal sofrido, ou por alguma praga, ou por alguma derrota, né, que o povo de Israel havia sofrido, né? Ou talvez até alguma ameaça. Tem alguns textos aqui, Juízes 20:26, Neemias 1:4, Esther, né, 4:3, você pode conferir aí na sua Bíblia. Às vezes nós não lemos aqui todas as referências para o vídeo não ficar muito grande, mas está tudo aí na sua revista, né? É bom que você leia pelo menos uma dessas referências em cada prática, né? Então, o jejum, ele serve, né, para algumas coisas, né? Nós vemos lá em Atos 13, versículos 1 e 2, que os obreiros estavam, né, orando
e jejuando, né? Vamos ler aqui Atos capítulo 13. E o Espírito Santo separou 2 homens, Barnabé e Paulo, para a obra. E eles estavam orando e jejuando, né? Está lá em Atos capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora, olha o versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, e para a obra que os tenho chamado. Então foi em jejum e em oração que o Espírito Santo falou. Então isso pode acontecer de novo? Claro que pode. Se você orar e jejuar, Deus pode te abençoar e falar com você. Então, na lei de Moisés, está aí na sua revista, havia um jejum anual no dia da expiação, que era chamado o dia de Yom Kippur, né? O dia do perdão. Você pode ler isso em Levítico 16, do 29 ao 34, Números 29, do 7 ao 11, Atos 27, 9. Então havia um jejum. E aí nós temos também o subtópico 3. Subtópico 3, o ensino de Jesus sobre o jejum. O que Jesus ensinou sobre o jejum? Nós estamos falando sobre isso. Então, o que Jesus ensinou sobre o jejum? Jesus, ele ensina também no ato do jejum a discrição, né? Então, a prática do jejum é livre. É um ato voluntário, tá? Espontâneo. Então isso aqui é muito importante, porque não se pode forçar o jejum de outra pessoa, né? Porque ele é livre. Então isso tem que nascer do desejo da pessoa. O pastor da igreja, ele pode proclamar um jejum, mas ele não pode obrigar a pessoa a jejuar, porque é algo espontâneo, é algo que tem que partir da pessoa, ok? Então nós temos lá em Mateus 6, dos 16 ao 18, o ensino do jejum também a respeito da humildade e da descrição na prática. É do mesmo jeito da oração. Então Jesus falou, quando você estiver jejuando, você unge a cabeça, né? Versículo 16 da leitura bíblica em classe diz assim, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto. Desfiguram para quê? Para que aos homens pareça que jejuam. Eles querem mostrar que eles estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam o galardão, porque as pessoas vão elogiar eles. Nossa, olha, estão jejuando. Esse é o galardão deles. Jesus diz assim, mas tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres que está jejuando. Então, o jejum também necessita de discrição, né? Humildade, né? Não mostrar para todo mundo, né? Ficar ali cabisbaixo, o cabelo despenteado, com o rosto sujo, né? Mostrando para as pessoas que você está jejuando. Não é isso que Jesus nos ensinou, ok? Então terminamos mais esse ponto aqui. O que nós aprendemos aqui? Que a oração e o jejum, eles são uma combinação perfeita. Os dois devem andar juntos, né? Vimos aqui alguns aspectos bíblicos do jejum e também
o que Jesus ensinou sobre o jejum. Se você tem alguma dúvida aqui nesse ponto, é só deixar aqui nos comentários que nós vamos interagir com você, ok? Nós vamos encerrando a nossa aula por aqui, mas eu quero te fazer um convite para estar aqui comigo na semana que vem, tá? Na outra semana, para a lição de número 10. Estamos já aí partindo para o fim do segundo trimestre. Na semana que vem nós vamos estar estudando Nossa Segurança Vem de Deus. E você não pode perder. Eu espero você aqui na semana que vem. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.